Vladimir Putin está oficialmente trazendo de volta a União Soviética. Depois que um dos propagandistas mais leais do Kremlin perdeu o controle publicamente e expôs o estilo de vida bilionário secreto de Vladimir Putin, suas filhas escondidas e a enorme corrupção, o ditador não apenas o prendeu, ele o jogou direto em um hospital psiquiátrico. E agora o Kremlin está literalmente tratando qualquer crítica ao presidente russo como uma doença mental. Esta é a Rússia de Vladimir Putin, sem internet e sem liberdade. Ontem falamos sobre Ilya Hemslov, o propagandista pró-Kremlin, que chocou a Rússia ao publicar 5 razões pelas quais ele não apoia mais Vladimir Putin. Ele chamou Putin de criminoso de guerra, pediu sua renúncia e julgamento. Após meu vídeo, acrescentou um 6º ponto. Ele não recuou em suas críticas. Aqui está o motivo número 6. Uma obsessão imprudente, quase patológica, pelo luxo. Eu costumava achar que todas aquelas investigações de agentes estrangeiros sobre iates e residências eram um pouco exageradas. Mas em 2026, isso se tornou impossível de esconder. Putin tem cerca de 20 palácios como residências espalhadas pelo país, além de aviões e trens blindados. Como pessoas incompetentes ou corruptas trabalham para ele, todas essas informações vazam para a inteligência estrangeira. Já comentei sobre elites globais que, ao invés de marcarem a história por algo relevante, criam sua própria ilha de Epstein. E na Rússia parece ser igual. Putin tinha tudo: preços altos de energia, um país vasto e rico em recursos e uma população que realmente o apoiava como um presidente jovem. Era possível conquistar qualquer coisa. Avanços científicos, a melhor inteligência artificial do mundo, missão para Marte, exploração de Sírios. Ou pelo menos melhorar significativamente a vida das pessoas. Mas, ao invés disso, Putin preferiu enriquecer a si e aos amigos da cooperativa Osro. Vou explicar o que é isso, pois ainda não falamos sobre o assunto. Veja, lá nos anos 90, quando Putin ainda era um agente de baixo escalão da KGB, trabalhando para o governo de São Petersburgo, ele formou essa cooperativa com seus amigos. Eles construíram casas de campo juntos, como uma associação de bairro que dividia custos. Mas as casas e o bairro em si não são tão importantes. O que importa são as pessoas dessa cooperativa. Veja, depois que Putin se tornou presidente, todos os membros que faziam parte dessa cooperativa acabaram em posições de poder, seja como políticos ou bilionários, oligarcas dentro da Rússia. Agora eles controlam grande parte da riqueza da Rússia. Embora Putin não seja legalmente dono, tudo se conecta a ele. Vamos supor que Putin queira uma casa em uma praia cara e não queira construí-la. Um de seus amigos da Osoro vai construí-la para ele, e eles recompensam Putin deixando-o usar a casa pelo que fez por eles. É exatamente assim que Putin consegue se tornar a pessoa mais rica do mundo, sem realmente possuir nada legalmente em seu próprio nome. Isso é, na verdade, um grande escândalo dentro da Rússia, porque tudo isso veio a público, já que as pessoas ao redor de Putin não são tão cuidadosas. Eles são ricos, mas descuidados. Então, seus segredos ficam públicos. E é por isso que o povo russo fala muito sobre essa cooperativa, porque eles sabem que isso é como o principal fator que expõe a corrupção no Kremlin. Mas veja, Hemslov não parou por aí. Depois da declaração, ele lançou um vídeo deixando claro que Putin não está sendo enganado pelos conselheiros ao seu redor. Ele construiu esse sistema propositalmente para se beneficiar. Esse ponto aborda diretamente uma desculpa que Putin sempre usou. Historicamente, toda vez que ele enfrenta qualquer crítica, ele diz: "Pessoal, não sou eu que sou corrupto, são apenas as pessoas ao meu redor." Esse é um truque russo antigo, conhecido como bom tsar, maus boiardos. Ou seja, o tsar Putin é bom. Ele quer fazer o bem para a Rússia, mas as pessoas ao redor dele são corruptas. Na realidade, isso não é verdade. Isso é apenas algo que os czares russos sempre usaram como desculpa. Ouça esse trecho. E aqui está outro paradoxo, amigos. Se Putin realmente tivesse se cercado de pessoas que não têm medo de lhe dizer a verdade, que são competentes e não apenas roubam dinheiro, ele teria sido capaz de lutar de forma muito mais eficaz. Por exemplo, na Ucrânia, Certo? ele poderia ter feito muito, como fortalecer seu poder. Ou seja, ele seria um homem bem mais perigoso. Mas ele teme se cercar de pessoas assim, não? Um paradoxo. E isso o enfraquece cada vez mais. Você pode ver o que está acontecendo. A completa confusão. Veja os sinais claros do colapso iminente do sistema. Putin perderá o poder porque teme se cercar de pessoas que poderiam competir com ele. E isso provavelmente vai acontecer este ano, em 2026.
текущем году, в 2026 году. E então ele foi atrás dos filhos de Putin. Putin é muito desequilibrado quando o assunto são seus filhos. Entendo que crianças precisam de proteção, mas tudo deve ser feito com moderação. O problema é que Putin é muito covarde, e ele intimidou seriamente os próprios filhos. As filhas de Putin nem sequer carregam o sobrenome dele, o que é um completo absurdo. Todo mundo sabe quem são realmente Teknova e Vorostova. Recusar o sobrenome do próprio pai por medo, o que pode ser mais patético. Preciso mencionar que elas nunca construíram suas próprias carreiras ou vidas. E então ele mencionou algo que foi uma espécie de prenúncio. Em geral, eu sugeriria que Vladimir Putin fizesse de 10 a 12 sessões com um psicanalista. Posso recomendar um especialista se ele precisar. Ele claramente não superou o medo de infância e a necessidade de controlar, que transferiu para a vida adulta e depois para a vida dos filhos. Sem falar nos cidadãos da Rússia. Talvez a psicanálise ajude Putin a não ter medo de smartphones e da internet, e nossas vidas fiquem mais fáceis. O que vocês acham? Agora, imagino que Putin estava lendo tudo isso porque ele realmente seguiu esse conselho. Mas, infelizmente, não foi Putin quem foi para uma clínica psiquiátrica. O próprio blogueiro que criticou Putin foi internado exatamente em uma clínica como aquela para a qual ele sugeriu que Putin fosse. Sabemos disso porque ele sumiu do Telegram, ele sumiu do WhatsApp. Há poucos dias, ele respondia a qualquer pessoa que o mandasse mensagem, ou pelo menos tentava responder ao máximo de pessoas possível. E então, há 2 dias, parou de responder completamente. Na Rússia, você sabe o que geralmente significa quando alguém desaparece? Normalmente, essas pessoas costumam cair de escadas ou janelas. Mas, felizmente, não foi o caso dessa vez. Veja, a Reuters entrou em contato com um hospital em São Petersburgo e perguntou se alguém com o nome de Remoslav havia sido internado. O hospital confirmou que uma pessoa com o mesmo nome e sobrenome foi internada recentemente, mas não pode dar mais informações. Acredito que seja apenas confidencialidade médica. De qualquer forma, é uma boa notícia. Ele não está na prisão, nem morto, só está em uma clínica psiquiátrica. Mas também precisamos lembrar o que aconteceu com Navalny. Ele não caiu de uma janela imediatamente. Ele foi enviado para uma prisão. E então, todos nós sabemos o que aconteceu. Mas para Putin, ele não vai parar por aqui. Há uma nova legislação sendo aprovada na Duma russa. Dê uma olhada nesta reportagem. Um projeto de lei foi apresentado na Duma russa que proibiria jornalistas de escrever artigos de opinião e reportagens investigativas em contextos acusatórios, antes que uma decisão judicial tenha sido tomada. A investigação jornalística também será parcialmente vetada. E além de tudo isso, Putin agora também está tornando protestos ilegais, especificamente protestos contra o bloqueio da internet. Ouça só. A revista Nizavisa relata tentativas frustradas em toda a Rússia de organizar protestos contra a censura na internet. A manchete? Os protestos agora não estão de acordo com a lei. As autoridades regionais russas começaram a recusar pedidos para protestos de rua, não mais citando restrições da Covid, como faziam antes. Em Kazan, o partido Yablika foi informado de que os objetivos e os resultados concretos do protesto solicitado em defesa da internet não estavam claros. Na região de Irkutsk, os protestos solicitados contra o bloqueio da internet foram descritos como não estando de acordo com a lei. A filial do Partido Comunista em Altai, que queria protestar contra a lentidão do Telegram e contra a repressão política, foi informada de que esses slogans não refletem a realidade e são enganosos. Há um esforço coordenado para convencer os russos de que viver sem internet não é tão grave. Viver sem GPS, mapas, Telegram e qualquer aplicativo de notícias não é um grande problema. E é exatamente isso que está sendo repetido em praticamente todos os programas da televisão russa. A desculpa que usam agora é a guerra, dizendo que o país precisa fazer tudo para proteger os cidadãos. É importante lembrar que essa guerra foi iniciada por Putin, que agora exige que russos comuns vivam como no século XIX, por causa de um conflito que ele não deveria ter iniciado. Ouça. Em tempos de guerra, valores mais importantes que conveniência e a constante histeria de "e se" ou "o que vai acontecer" prevalecem. Bem, se a liderança do país tomou essa decisão, provavelmente é baseada em uma compreensão muito específica da situação. Num sentido muito específico da situação.
Você pode viver sem isso e, em princípio, levar uma vida humana completamente calma, plena, real e normal. Mesmo que, bem, nossa querida Duma estatal e nossos queridos administradores políticos Nossa querida Duma estatal e nossos queridos políticos. que todos os nossos chefes imponham essas restrições mencionadas hoje. Restrições que hoje... Primeiro, eles instalam internet banda larga em cada banheiro rural. Aí você está lá e, de repente, fica sem internet. O que fazer? Já esqueci como fazer as coisas de outro jeito. E aonde isso leva? Irritação, descontentamento, e qualquer um pode se aproveitar disso. De fato, aqui na capital, há sérias interrupções na internet e no serviço de celular. Bem, o que se pode dizer? Bem, são os tempos em que vivemos. Às vezes, é preciso ter paciência. As formas de limitar a conexão móvel foram desativadas para testar as restrições e avaliar o funcionamento. Pois é, está funcionando. Sim. Agora vamos sobreviver. Qual era aquele verso na música do Liub? Agora vamos viver de um jeito novo. O que você pode fazer? E no geral, sabe, isso cria novas conexões neurais. É muito útil. Quando você abre um mapa de papel assim, o mundo começa a parecer um pouco diferente. Você começa a ver quais ruas existem. Se você vai falar sobre isso seriamente, pense com calma. Tipo, como vamos viver? Meu Deus, como vamos viver? Vamos viver muito bem. Não são apenas civis sofrendo. Soldados russos na linha de frente também reclamam desse problema. Receberam ordens para deixar o Telegram e usar o app de mensagens Max, controlado pelo FSB. Acho que a Polícia Militar está verificando os celulares de todos para garantir o cumprimento da ordem. Veja algo interessante sobre esse app criado pelo FSB. Se você abrir e olhar o mapa ou as localizações, a Crimeia está realmente listada como território ucraniano nesse aplicativo. Um aplicativo que o próprio FSB criou. Bela organização de inteligência competente. Não é de se admirar que Putin esteja sempre tão assustado. Agora, tudo isso é, claro, uma ótima notícia para a Ucrânia. Em breve, as forças russas vão estar usando literalmente cartas de papel para se comunicar na linha de frente. E não sou eu quem está dizendo isso. Isso vem diretamente do presidente ucraniano Zelensky. Ouça só. Os serviços especiais russos atuaram e ainda atuam pelo Telegram na Ucrânia. Sabemos disso e detectamos. Nós combatemos isso. Quanto a nós, falando francamente, nós também trabalhamos através do Telegram na Rússia. Com a Rússia limitando o Telegram, ficará mais difícil enviar sinais para sua sociedade. Mais complicado. Ainda assim, recebi um relatório sobre a nova rede deles, a Max. Bem, nós vamos chegar a Max também. As medidas que eles estão tomando, o que estão fazendo, restringindo redes sociais, restringindo comunicações móveis, tudo isso é para controle total. Nós entendemos o que Putin está construindo na Rússia, ou já construiu quase completamente. Isso é um retrocesso, 100 anos para trás. Logo poderão voltar a usar cartas, telégrafo e cavalos para se comunicar. Essa é a civilização deles. Talvez Putin realmente goste disso. Talvez assim ele se sinta jovem novamente. Talvez seja isso que ele sente quando é jovem novamente.